E nessa noite a gente quer estudar um texto da palavra de Deus que está lá em Mateus, no capítulo 26. Se você quiser abrir a sua Bíblia, também vai estar sendo projetado aqui, a partir do versículo 36 até o versículo 46. Vamos falar do Getsêmani, um lugar de agonia e também de salvação. Hoje nós, como igreja, celebramos a ceia do Senhor e vamos olhar para o nosso Senhor Jesus num dos momentos mais difíceis, onde Ele mesmo declara que Ele estava profundamente triste até a morte, um momento de muita angústia. E o texto da palavra de Deus, ele diz assim: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui, vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. E em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem, descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. E lá em Lucas 22, 43 diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Talvez você já leu esse texto, conhece esse texto, conhece a história do que Jesus estava enfrentando e vivenciando aqui neste momento. E a Bíblia registra com detalhes, quando a gente compara os evangelhos sobre esse fato, a Bíblia mostra com detalhes tudo o que aconteceu com Jesus neste momento tão difícil da vida dele. Aquele jardim onde foi o local onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão do nosso Senhor Jesus. No Getsêmani ele ora ao Pai, ele exorta os seus discípulos, ele teve a sua traição consumada por Judas, foi aqui que ele curou Malco, declarou a sua divindade, foi aqui que ele entregou aos soldados, ele mesmo se entregou para ser crucificado, para que ele pudesse ser preso e caminhasse em direção à cruz. E a gente olha aqui o período de oração de Jesus, esse momento tão difícil, e nós aprendemos, olhando para esse texto, que a nossa vida é muito parecida, e nós podemos tirar lições preciosas para nós, olhando esse texto bíblico. A nossa vida também é assim, com altos e baixos. Até alguns meses atrás, nós estávamos aqui pregando para os irmãos, mas para a câmera, né? Com os bancos vazios. Hoje, graças a Deus, você está aqui. Alguns irmãos que desde fevereiro não participavam de uma celebração e entram aqui vibrando por poderem estar novamente aqui juntos conosco. E a nossa vida é assim em vários sentidos, em várias áreas, cheias de altos e de baixos. E muitas vezes esses momentos difíceis de sofrimento que nós enfrentamos, que eu enfrento e você enfrenta, eles são tão profundos que parece que a gente não consegue ver o fim, o final deles. Momentos assim podem definir o rumo da nossa vida, dependendo da atitude e das decisões que a gente toma, de quais são os passos que nós damos diante do sofrimento. E hoje nós vamos então tirar lições preciosas deste momento de agonia, de sofrimento do nosso Senhor Jesus. Primeiro a gente precisa entender que esses momentos de dor, de agonia, esses momentos difíceis da nossa vida, eles são incontornáveis. Nós vamos passar por ele.
todos passaremos por eles, todos sofreremos, todos teremos momentos difíceis. Jesus está aqui no Getsêmani, passando por esse momento de dor, passando por esse momento de sofrimento. Interessante que quando a gente vê esse nome Getsêmani, nós vamos ver que este lugar aqui é o lugar onde era destinado para receber os frutos da oliveira, onde significa lugar de prensa de azeite. Foi nesse lugar de prensa de azeite, onde azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa e cruel agonia. Assim como eu e você passamos, e alguns estão passando por momentos de muito sofrimento. Enfrentamos os momentos difíceis da vida, enfrentamos momentos em que nem tudo vai ser mar de rosas. E como fazer, como reagir, o que fazer, o que devemos fazer? Então, quando a gente olha os evangelhos, nós vemos que aqui Jesus estava com os seus discípulos, os seus 12 discípulos, celebrando a Páscoa. Ele ensina a eles sobre humildade, ele lava os pés dos discípulos, ele aponta o traidor, Judas sai para o trair naquela noite. Ele fala sobre o novo mandamento que ele dava a cada um de nós, ele consola os seus discípulos, ele ora pelos discípulos, lá em João 17 nós vemos, ele orando por mim, ele orando por você, e agora, eles estavam em 11, ele pede para eles permanecerem e somente convida 3, para que possa estar com ele neste lugar de angústia e de agonia. 3 ficaram para trás, mas no momento de dor, e onde ele diz que de fato ele estava aflito, ele estava ali sozinho, nem os outros 3 estavam. Ficaram para vigiar com Jesus, mas Jesus encontrou eles dormindo ao invés de orar. E aí a gente aprende algumas lições no Getsêmani, no momento de dor, no momento onde a gente passa por momentos difíceis. Essa imagem, ela é da cena daquele filme A Paixão de Cristo. Você ainda não assistiu? Por mais que ali seja um filme um pouco mais realístico, aquilo que Jesus passou por nós, ainda é muito longe do que de fato ele sofreu por mim, por você. Mas ali naquele monte de Getsêmani, ele enfrentou uma profunda tristeza. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Na vida nós teremos momentos de tristezas. Cristo passou por esses momentos e nós também vamos passar. Estive essa semana visitando Vinícius e sua família, o irmão do nosso irmão Alexandre. Essa família está passando um momento muito difícil. Precisamos continuar orando por eles, por essa família, pelo Vinícius. Nós passamos momentos difíceis na vida. Nós passamos momentos em que algumas coisas acontecem que nós não estávamos esperando. E o que fazer diante disso? Porque vida com Deus, vida com Cristo, por mais que você seja temente a Deus, por mais que você busque a Deus, por mais que você seja compromissado, também vai ter momentos de lágrimas, momentos onde nós vamos ficar desesperados. Mas, querido, nós vamos ter a alegria do céu e a certeza da vitória se nós fizermos o que Jesus fez. Mas ele enfrentou profunda tristeza. Não só pelo Getsêmani. Ele ficou triste, a gente vê várias ocasiões em que ele fica triste. Ele ficou triste com a morte do seu amigo Lázaro, ao ponto de chorar. E alguns irmãos estão sendo aí incentivados a memorizar versículos, né? Alguns talvez não conseguir memorizar João 11:35. Jesus chorou. Então comece por esse, talvez você tenha dificuldade de memorizar alguns mais longos, né? Jesus chorou ao ver a morte do seu amigo Lázaro e de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Ele ficou triste quando ele olha para a cidade de Jerusalém e vê que aquela cidade continuava sendo uma cidade que não estava acreditando e abrindo o coração para ele. E ele diz que era uma cidade impenitente, assassina dos profetas, rebelde. E ele chora agora no Getsêmani, ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Por que será que o nosso mestre, o Senhor Jesus, estava triste? Será que só porque ele estava pronto a ser crucificado? Será que é porque ele sabia que Judas iria o trair?
Será que é porque ele sabia que Pedro iria o negar? Será que é porque ele sabia que ele seria crucificado e veria as pessoas dizendo: crucifica-o, crucifica-o? Será que ele estava triste simplesmente porque ele sabia que as pessoas iam escolher Barrabás ao invés dele? Será que Jesus só estava triste porque sabia que seria açoitado, seria cuspido, humilhado pelos soldados romanos? Muito mais do que isso, não era só esses os motivos. O nosso mestre Jesus estava triste porque ele era alguém diferente de nós, porque não tinha pecados. E ele estava ali agora oferecendo a sua vida, todo o seu ser, recebendo a carga de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, pronto a ir à cruz, a ser crucificado por mim, por você, se entristecendo, porque tomaria o cálice da ira de Deus, pagou o preço da nossa redenção, derramaria o seu sangue puro e inocente para nos lavar de todas as nossas iniquidades. Sofreu só, sangrou, morreu, enfrentou o Getsêmani, por amor a mim e a você, enfrentou profunda tristeza. Também enfrentaremos momentos de tristeza. Mas Cristo também experimentou a solidão. Olha esse texto, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Em alguns momentos de sofrimento, de agonia, estaremos sozinhos. Por mais que Jesus era rodeado de uma multidão, dos 12 discípulos, depois 11, vão ir com 8 para o Getsêmani, convida 3 para estar com ele, aqui ele estava sozinho, nesse momento de agonia e de sofrimento. Por mais que você tenha igreja, amigos, irmãos, pessoas que caminham com você, em alguns momentos você vai sofrer sozinho, e precisamos fazer o que Jesus fez. Ele buscou refúgio em duas coisas: primeiro, nas pessoas, convidou discípulos para estar com ele, e buscou em Deus. Pedro, Tiago e João, esses 3 tiveram a oportunidade de estar com Jesus em vários momentos especiais, e agora tiveram a oportunidade de estar com Jesus aqui também. Paulo também, assim como Jesus, quando ele passou por um momento difícil, ele pediu a Timóteo que fosse ter com ele, que levasse João Marcos para estar com ele. Na hora da solidão, a gente precisa de gente, a gente precisa de Deus. Mesmo que em alguns momentos a gente vai estar sozinho, querido, não permaneça sozinho, busque ajuda, porque a gente precisa de gente, nós precisamos de Deus. Muita gente já havia abandonado Jesus, os seus discípulos iam abandonar a cruz. Quando ele estava ali na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Os discípulos o deixaram, e agora é desamparado pelo próprio Pai, por amor a mim e a você, pelos nossos pecados. Ele demonstrou que nos amava sendo nós ainda pecadores. Enfim, ele começou a suar sangue. Ele começou a suar sangue. Estava completamente sozinho e declara: minha alma está profundamente triste até a morte. Paulo também passou um momento muito difícil, o seu Getsêmani, e ele diz: todos me abandonaram, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor. João, quando estava na ilha de Pátimos, passou também o seu Getsêmani sozinho, mas ali Deus abriu a porta do céu. E Jó, que não tinha mais a esposa do seu lado, não tinha os seus amigos, porque ele era acusado pelos amigos, mas pôde ver a Deus face a face. Antes eu conhecia a Deus e ouvir falar, agora eu o conheço porque eu tive experiência com Ele. Mas passou também sozinho. E você tem enfrentado momentos difíceis, solidão, principalmente nesse tempo de afastamento social, por conta do Covid. Além do vírus, precisamos nos proteger, querido, da solidão, para não ficarmos sozinhos. E o pastor Manassés falou isso hoje. Tome cuidado com o tempo que você usa. Nós temos falado isso, pastor Aderso,
com um aparelho só para fazer coisas que talvez não vão edificar, mas use para você se aproximar de pessoas, talvez ligando, não só mandando uma mensagem, estando mais próximo. Inúmeras pessoas estão lidando com seus problemas, com suas crises, sozinhos. Não fique sozinho, procure ajuda. Não compartilham com ninguém que estão passando momentos difíceis. Não pedem ajuda. No Getsêmani, Jesus buscou conforto, companhia dos seus discípulos, dos seus amigos. Houve uma pesquisa recente no Brasil que mostrou que o isolamento social é um dos principais comportamentos prejudiciais na depressão. E é exatamente isso que o Senhor Jesus quer evitar: o isolamento, a depressão. Por isso Ele convida os discípulos a estar com Ele. Naquele momento de sofrimento e de solidão, Ele convida os discípulos para estar com Ele. Quem tem andado com você? Com quem você tem conversado? Com quem você tem procurado ajuda? A igreja existe para isso. Os pastores estão aqui para poder te ajudar. Os líderes estão aqui para poder te ajudar. Cristo, no Getsêmani, fez algo que nós precisamos fazer no momento do sofrimento. Ele mergulhou na oração. Indo um pouco mais adiante, ele prostou-se com o rosto na terra e orou: meu Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele estava pronto para enfrentar o momento mais difícil da vida dele. Uma expectativa horrível envolvia a alma dele. E a sua primeira atitude é orar. O que você faz quando você vai enfrentar momentos difíceis? Qual tem sido as suas atitudes? O que você tem buscado fazer nos momentos difíceis? Vivemos num mundo extremamente agitado. Mesmo com a Covid, nós vemos as pessoas extremamente preocupadas, agitadas, achando-se que são independentes, autossuficientes. Pessoas procurando as melhores soluções na tecnologia, no conhecimento, na ciência. E muitas delas não vão ser encontradas essas coisas. Pessoas buscando oásis no dinheiro e tantas outras fontes que não vão trazer satisfação completa para a sua alma. Querido, esta é a primeira lição dada por Jesus para mim e para você no Getsêmani. Não importa o que esteja acontecendo, o que venha acontecer na sua vida, ore, busque a Deus. Uma das possibilidades mais belas da oração é que na oração a gente pode se derramar diante de Deus e colocar diante dele o que a gente está passando. Olha o pedido de Jesus: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando a gente passa por momentos difíceis, há vários tipos de situações e de decisões. Alguns escolhem murmurar, outros escolhem se desesperar, alguns escolhem deixar de orar, de ler a Bíblia, alguns abandonam a igreja, e alguns fazem como Jesus, como uma criança corre em direção aos braços do Pai. Em algumas traduções, essa oração de Jesus, no lugar de Pai está a palavra Abba, Pai. Ele vai em direção ao Pai, ele coloca o seu rosto no chão, junto à terra, ele olha para Deus e ora. Quando passamos por momentos difíceis, precisamos nos derramar diante do Senhor em oração. E não em reclamação, e não em murmuração, e não em pensar em desistir. Procurar ajuda de pessoas, estar com pessoas que vão te ajudar, que vão estar caminhando com você, e procurar a ajuda de Deus. O que é que tem afligido a sua vida, te incomodado, te machucado, causado medo no seu coração, querido? Nós precisamos aprender que nos momentos difíceis da nossa vida, assim como na vida de Jesus, a nossa oração tem que ser marcada por essas 5 características. Primeiro, a humilhação. Ele, o eterno Deus, está de joelhos. O Criador do universo está com o rosto na terra, está suando sangue. Como nós vamos enfrentar momentos difíceis se não imitar o que Ele está fazendo? Buscando a Deus em oração, com os joelhos no chão. Segundo, a intensidade.
Ele enfrentou a maior batalha da sua vida em oração. A batalha mais intensa de Jesus, ele venceu em oração. Agonizou em oração, suou gotas de sangue em oração. E 3 vezes, ele mostrou perseverança. Progressivamente, enquanto seus discípulos dormiam, ele estava ali orando. Ele mostrou vigilância. Ele alertou a mim, a você, os seus discípulos: vigiem, orem. Ser vigilantes. Muitas vezes estamos sendo cochilantes. Estamos cochilando, estamos dormindo, estamos achando que não estamos numa guerra. Querido, precisamos ser vigilantes. Eles dormiram da batalha. Pedro negou Jesus. Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Não souberam responder a Jesus. Seus olhos estavam carregados de sono, enquanto eles deveriam estar orando, buscando. E Jesus também teve a submissão. A oração não é a vontade do homem sendo feita na terra. A oração não é a vontade do homem que vai ser realizado aqui, porque Deus tem que realizar as minhas vontades, os meus caprichos. Não, querido. A oração é quando eu me submeto à vontade de Deus na minha vida. Eu tenho os meus desejos, as minhas vontades, mas Ele vai fazer a vontade dEle na minha vida. E depois desse momento de oração, ele teve coragem de enfrentar a multidão, a prisão, a cruz, por mim e por você. A agonia de Jesus no Getsemane nos mostra que ele enfrentou a cruz, porque teve uma vida de oração. Muitos se desesperam, cruzam os braços, mas Jesus caiu de joelhos e orou. E na oração ele prevaleceu. O que você vai escolher? Você tem se rendido a Deus? No Getsemane, Cristo foi consolado por Deus. Diz o texto que apareceu-lhe um anjo do Senhor que o fortalecia. Deus nos consola, nos dando livramento na hora da prova, nas horas difíceis da vida. Nos dá poder para vencer as provas. Querido, nós vamos passar por sofrimentos, por períodos em que vamos sentir sozinhos, em que a gente vai precisar orar, mas em nenhum momento deixaremos de ser consolados por Deus. E é daí que vem a força para que a gente continue, para que a gente não desanime e para que a gente saia vitorioso de todos os momentos difíceis, prontos para usar o que a gente passou como ministério, porque a gente vai testemunhar àqueles que estão ao nosso redor o que Cristo fez na nossa vida e pode fazer na vida deles. As dores que Deus permite nós passarmos em nossa vida, não é somente para nós, é para a gente compartilhar com outros, como a gente superou com Deus esses momentos difíceis, para que eles possam olhar para nós, e ver que vale a pena servir esse Deus que cuida, que consola. Apareceu-lhe então um anjo que o fortalecia. Paulo orou 3 vezes pedindo cura no espinho da carne, e Deus disse: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tiago diz que devemos ter por motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. E no Getsemane aparece um anjo para confortar o Senhor Jesus. Talvez vá aparecer na sua vida alguém que vai orar por você, que vai te ajudar, que vai te aconselhar, que vai estar com você. Deus vai enviar pessoas, Deus vai usar ferramentas para trazer para você consolo, porque Deus nunca nos abandona, Deus nunca abandona os seus servos, nos momentos do sofrimento, nos momentos difíceis da vida, nos momentos em que nós passamos por dificuldades. Os amigos de Daniel, quando estavam na fornalha, foram consolados pelo anjo do Senhor. Pedro na prisão, ia ser morto no dia seguinte, estava dormindo tranquilo, e o Senhor o levantou, o guiou, o livrou, o consolou. Paulo no naufrágio, 14 dias numa viagem no mar, uma grande tempestade, todos haviam perdido a esperança. Paulo estava confiante, porque o Senhor estava ali o consolando. Saiba que mesmo nos momentos difíceis da vida, você pode continuar confiando no Senhor, porque Ele há de enviar para nós o consolo de Deus, o consolo do Senhor. No vale da agonia, no vale da dor, enfrentamos profunda tristeza, experimentamos solidão,
mergulhamos na oração e somos consolados por Deus. No momento difícil da nossa vida, da agonia e do sofrimento, saiba que vamos passar por tristeza, enfrentaremos solidão, mas precisamos orar, e assim seremos consolados pelo nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus, te louvamos, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor tomou a iniciativa de nos amar, de enviar o seu Filho Jesus para passar tudo o que passou, sofrer tudo o que sofreu, por amor a cada um de nós. Sonde os nossos corações nessa noite, ó Pai, e nos ajude a continuarmos confiando no Senhor. Independente de qual seja a situação que estejamos vivendo, continuaremos com os nossos olhos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Continue, Deus, trazendo ao coração dos teus filhos e da sua igreja conforto, o consolo que vem do Senhor, a esperança que vem do Senhor, para que a gente continue caminhando em fé, caminhando em esperança de que em Cristo somos mais do que vencedores. Oramos em nome de Jesus.